Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia voltada para a turma do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu vou falar um pouco sobre as diferentes formas de geração de energia que o ser humano foi desenvolvendo com o passar do tempo. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu preparei previamente. Vai aparecer aí para vocês, para a gente acompanhar. Com certeza é um assunto que vocês já devem ter estudado no ensino fundamental, também, com o Selma, talvez. Um assunto bem recorrente. A gente sabe que existem várias formas diferentes de geração de energia. É muito importante a questão da energia na sociedade atual. Afinal de contas, o mundo sem a energia ainda seria muito arcaico, né? A situação seria bem diferente, seria precário, né? Nós dependemos muito da energia para várias coisas. Várias esferas da sociedade são dependentes de tipos diferentes de energia, né? A energia proveniente da eletricidade, a energia proveniente aí da biomassa, a energia proveniente do petróleo, do carvão, do gás, entre outras coisas. A gente vai ver tudo isso a partir de agora. Então, o tema é esse: energia, evolução histórica e contexto atual. À medida que foi passando o tempo, nós tivemos uma evolução histórica. Então, a maneira como se obtém a energia de hoje não é a mesma de séculos atrás. Teve melhorias, né? E nós vamos ver o contexto atual também. Tá certo? Muito bem. Então, para começar, a gente tem que a obtenção e o uso da energia sempre tiveram um papel fundamental para o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, nós seres humanos queremos ter uma vida boa, uma vida confortável, uma vida mais fácil, tá certo? E a gente corre atrás disso ao longo do nosso período da nossa vida. Então, a gente, com a geração de energia, consegue facilitar o nosso cotidiano. A questão do desenvolvimento das atividades econômicas, até mesmo a economia pode sim ser melhorada com a geração da energia, de diferentes maneiras. Com os progressos técnicos, novas fontes energéticas foram sendo descobertas e tornaram o trabalho humano mais eficiente. Então, antes você usava a energia provinda, por exemplo, dos ventos, né? Antes você tinha a energia provinda dos animais, da água, coisas que são fáceis de você aproveitar da natureza. Tá certo? Por exemplo, as caravelas, elas usam a energia vinda dos ventos para poder se mover. Aqui a gente tem uma figura de uma carruagem. Ela está usando a energia provinda de quem? Para a questão do transporte, né? A energia proveniente de um animal, do cavalo. Pode ser um boi, pode ser um búfalo, certo? Então, a energia animal pode ser aproveitada, ainda hoje é muito bem aproveitada pelo ser humano, né? Para facilitar a sua vida, do transporte e em outros aspectos, em outros sentidos também. Aí aqui nós temos uma outra figura de um homem fazendo uma atividade ligada ao artesanato, né? Trabalhando com as próprias mãos aí. Ele é um ferreiro, né? Então ele está fazendo o quê? Trabalhando com peças, com armas, como por exemplo cutelos, espadas, né? É uma arte, né? Trabalhar com isso. De forma artesanal ele estava aí fazendo a sua arma, né?
Eu não me lembro exatamente como é o nome, me fugiu da memória agora o nome dessa atividade, né, que os ferreiros, né, os armoreiros também trabalham com isso, né? Se eu me lembrar, eu falo para vocês. Nesse caso aqui, ele está usando a energia proveniente do próprio trabalho, do seu próprio corpo, a energia do trabalho do ser humano mesmo, né? A energia proveniente do seu próprio ser. Então, as técnicas antigas eram técnicas bem assim simples, rudimentares, né? Não havia o emprego de muita tecnologia, então eles usavam basicamente a força que eles tinham, a energia própria, né, do ser humano, energia de animais, a lei da água, dos ventos também. Moinhos, né, que giravam conforme a água vai passando por eles, também pode gerar uma certa energia mecânica, capaz de fazer alguma atividade simples, né? Então, as técnicas no passado eram técnicas mais simples. E aí, à medida que foi passando o tempo, essas técnicas foram sendo aperfeiçoadas, foram sendo melhoradas. E aí foi tornando o trabalho humano mais eficiente, mais fácil. Tá bom? Próxima figura. Isso daqui é um assunto que a gente já falou bastante, vocês já devem ter visto em história também. Foi uma parte da história que foi um divisor de águas, né? A partir da Revolução Industrial, a situação mudou bastante na sociedade, né, moderna. Desde a primeira Revolução Industrial, com o uso crescente das máquinas, o que aconteceu? A energia proveniente do esforço físico humano e animal foi se tornando menos necessária, sendo substituída por energia gerada com a queima de combustíveis fósseis, principalmente, mas também pela movimentação da água e do vento, entre outras. Está vendo aí? Então, nós temos aqui uma figura, uma imagem de uma fábrica. Aqui nós temos máquinas que eram movidas usando o quê? O vapor da água. Tá bom? Então, força humana, força animal, ficando mais assim, pilado, né? Também ainda é usado, nós usamos ainda. Vivemos no século XXI, nós ainda usamos essa força oriunda dos seres humanos, do nosso corpo e também dos animais. Usamos a força das máquinas, principalmente, mas também ainda temos essa forma de aproveitamento de energia. Só que agora as máquinas têm se tornado mais presentes, fazendo boa parte dos trabalhos aí, substituindo a força humana e animal em muitos lugares. Tá bom? Essa energia é gerada como? Queimando combustíveis fósseis. Exemplo, nesse caso aqui da primeira revolução industrial, nós tivemos aí a questão do carvão mineral. Tá bom? Mais para frente, a gente vai ter o uso também do petróleo. Tá bom? Mas nesse primeiro momento aqui, vai ser usado principalmente o carvão mineral, que é uma rocha que é encontrada no subsolo. Tá bom? Então, nesse momento aí, a forma de se gerar energia está sendo que o combustível fóssil. Tá bom? E a água aí, no formato de vapor, faz força suficiente para fazer essas peças se moverem. Essa foto aí mostra uma fábrica com máquinas a vapor, mas também nós tivemos barcos a vapor, como o Titanic, por exemplo, era um barco a vapor. As cenas que você observa no filme que mostram isso. E trens a vapor também, usando o que? A energia proveniente da queima do carvão mineral, tá? Que é um combustível fóssil. Vamos lá, vamos continuar. Entre as formas de geração de energia, nós vamos ter diferentes fontes, né? Fontes de obtenção de energia. Então, nós temos aqui algumas figuras exemplificando algumas dessas fontes diferentes. Por exemplo, temos a forma de energia hidrelétrica, está aqui a foto, de uma usina hidrelétrica. Em comum, todas essas aqui, desse slide, em comum, elas vão ter o fato de que são fontes renováveis.
Com certeza vocês já sabem o que é uma fonte de energia renovável. É aquela que sempre vai estar tendo a possibilidade de se renovar. Afinal de contas, aproveita elementos que no nosso planeta são considerados assim infinitos. Sempre vão existir. Tá bom? Então a água doce dos rios, sendo represada em uma hidrelétrica, podemos dizer que é um bem infinito. Porque sempre nós temos ali a água funcionando de uma forma circular, obedecendo o ciclo da água. Sempre haverão águas nos rios e esses rios, dependendo do seu potencial, podem ser aproveitados para a geração de eletricidade. Tá bom? Temos aqui a foto de uma hidrelétrica, que é uma fonte renovável de energia. A energia solar, temos aqui uma foto aqui embaixo, de um painel solar aqui, absorvendo a energia proveniente do sol. Vai ser convertida em energia elétrica. É limpa, é uma forma de energia limpa, não polui, não agride a natureza e usa o que? A luz do sol, que é infinita. Sempre vai ter à disposição aqui do nosso planeta. Não há nenhum problema em fazer isso. A eólica aproveita o que? A energia proveniente dos ventos. O Rio Grande do Norte, né? No litoral aqui do Nordeste, tem muitos lugares onde há parques eólicos assim. O vento é um bem infinito também, elemento natural, que não tem fim, sempre vai existir. Esses parques são construídos em lugares onde a presença do vento é constante. Pode ser no litoral, pode ser em cima de serras, que próximo na Paraíba e Santa Luzia tem a implantação de usinas desse tipo aqui, no alto de serras, porque o vento é mais constante. A geotérmica, que é essa daqui, afinal de contas, o calor proveniente das camadas internas da Terra sempre vai existir, e há lugares onde há a presença de geysers liberando água e calor constantemente. Essa presença ela nunca vai deixar de existir, então dá para aproveitar. Isso daqui geralmente é presente em alguns países, por exemplo, no norte da Europa, tem essa possibilidade, não é em todo lugar que vai ter possibilidade de obtenção de energia geotérmica, tá? Tem que ter a presença de fontes assim, de águas termais, vamos dizer assim, que chegam até a superfície, né? Em forma de geysers, principalmente. Biocombustíveis tem a ver com a plantação de várias plantas oleaginosas, né? Como a mamona, por exemplo, né? E aí você aproveita, né, o óleo, né, para poder fazer a questão dos combustíveis, né? E podem ser queimados, né, para geração de calor, né? Temos a cana de açúcar também, que pode ser plantada, não só para a obtenção do açúcar, normalmente é assim, mas para a obtenção do álcool, que hoje é usado como uma alternativa à gasolina, que é um derivado do petróleo, que é um combustível fóssil. Mas o etanol, o álcool, é uma alternativa que é presente aí na contemporaneidade, na sociedade atual, e é um biocombustível. Tá bom? Como a gente sempre pode plantar a cana, pode plantar mamona à vontade, aí, então é considerado renovável também, uma fonte renovável. Fontes não renováveis. Então nós temos aqui três exemplos. Três exemplos de fontes não renováveis aí de geração de energia. Petróleo, a gente já sabe que um dia vai acabar. Por mais que sempre são descobertas novas fontes de petróleo, mas ele é finito, porque não é possível recriá-lo a curto prazo, porque ele é resultado de um processo muito demorado, que demora milhões de anos. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é feito o petróleo, como é que foi feito, né? Como se originou o petróleo. Então ele vai se acabar um dia, se a exploração continuar do jeito que está, é considerado não renovável, mas é muito usado e é a maior fonte de geração de energia atualmente. Temos o carvão mineral, a rocha que a gente falou agora há pouco, né? Muito usada desde a Revolução Industrial até hoje, e o gás natural. O gás natural que normalmente é encontrado junto com o petróleo, né?
que é usado, por exemplo, como gás de cozinha, né? O gás butano, que a gente usa para cozinhar. Em países frios, eles usam o gás natural para aquecer as residências, os edifícios, os prédios. Eles queimam o gás e assim aquecem o ambiente onde eles ficam. Principalmente em época de frio, como o inverno, né, onde neva, em muitos países, principalmente do hemisfério norte. Então, fontes renováveis sempre vamos ter à disposição, porque podem ser trazidos de volta, né, com ciclos naturais ou através de novas plantações. E temos os não renováveis, que são esses que a gente extrai, né, do subsolo, como esses três que a gente tem na foto aí. E a curto prazo eles não são renováveis, demoram muitos milhões de anos para poder se renovar dentro do nosso planeta. Então, consideramos como não renováveis, porque o ciclo de vida do ser humano hoje é muito curto. Então, 100 anos de vida humana não seria suficiente para isso aqui ser reposto. Então, consideramos não renovável. Com relação ao consumo da energia, nós geramos energia elétrica de várias formas. A gente já viu aqui. Nós temos a hidrelétrica, a solar, a eólica, a geotérmica, tem a nuclear também. Várias formas de gerar energia elétrica. Nós temos os eletrodomésticos, né, que vão aproveitar a energia elétrica para várias finalidades. Geralmente, o consumo residencial nas nações ricas é mais alto, ou seja, nos países ricos, desenvolvidos. Né? Por quê? Porque o número de eletrodomésticos, televisores, nós temos aparelhos de ar-condicionado, máquina de lavar, geladeiras, aquecedores, etc., é maior. Então lá, eles vão ter muito poder aquisitivo. Então eles vão ter vários tipos de eletrodomésticos, para várias funções. Cada coisinha vai ter uma função diferente. Até para lavar prato, hoje você tem eletrodoméstico que faz isso. Tá bom? Tem freezer, você tem aspiradores de pó e vários outros exemplos. Aqui a gente tem uma foto. Tem alguns exemplos que eu já citei, tem aqui uma foto com outras coisas, como, por exemplo, ferro de passar roupa, um eletrodoméstico, tem fogão, tem aparelho de som, tá bom? Então, temos vários exemplos aqui de eletrodomésticos. Uma pessoa de um país rico com poder aquisitivo mais alto vai ter todos eles. Então, vai consumir muita energia elétrica. Por isso que o consumo de energia dessas nações mais ricas é bem alto. Tá bom? Então, a demanda também é alta. Para atender a necessidade de muitas pessoas que gastam muita energia, tem que ser produzida muita energia também. Certo? Nós aqui não usamos tanta energia assim, né? Porque a gente não tem, com certeza, eu pelo menos aqui não tenho todos esses eletrodomésticos aqui que eu citei. Eu não tenho aspirador, não tenho lavador de pratos, por exemplo. Eu não tenho aquecedor, a gente não precisa. Quem que precisa de aquecedor aqui, né? Fica difícil, se tiver um aquecedor, vai assar de vez. Vamos lá, próxima imagem. As fontes não renováveis têm origem nos combustíveis fósseis e recebem esse nome porque se originam de restos de animais e vegetais soterrados com os materiais sólidos que formam as rochas sedimentares. Já se perguntou alguma vez por que o nome é combustível fóssil? Combustível é algo que entra em combustão, que pode ser queimado, né? O petróleo pode ser queimado, ele é inflamável, né? Os derivados do petróleo são altamente inflamáveis, o plástico, a gasolina, o diesel. O que é fóssil? Justamente, se origina de restos de animais e vegetais, que foram soterrados, né, ao longo de milhões e milhões de anos, né, junto com os materiais que formam as rochas sedimentares. Rochas sedimentares são rochas que são mais frágeis, né? Que, diferentemente das rochas magmáticas, elas são mais frágeis, são criadas ou são causadas quando muitos sedimentos são comprimidos, né? Uma alta pressão comprime muitos sedimentos e ali ele se transforma em uma rocha sedimentar. Tá bom? Hoje, os combustíveis fósseis
são a principal fonte de energia usada no mundo. Destaque para o petróleo. Aí nós temos essa imagem, né? Combustíveis fósseis, petróleo. Como é que o petróleo ele foi formado ao longo do tempo, né? Então, entre 300 e 400 milhões de anos atrás, nós tivemos o que? A presença nos oceanos aqui de alguns seres vivos que foram morrendo, né? Os restos mortais desses animais, vegetais também, né? Nesse período, foram sendo depositados aqui no fundo dos oceanos. Passando o tempo, chegamos a 50 a 100 milhões de anos atrás. A gente já vai ter o quê? Lá no fundo, restos de plantas e animais depositados aqui embaixo, coberto por areia e sedimentos. Isso aqui no fundo dos oceanos, se lembra, tá bom? E aqui na parte mais acima, né? Acima da areia e dos sedimentos, no fundo do mar, viu? Nós já vamos ter outras espécies de diferentes tipos de animais, que também vão morrer, certo? Ao longo do tempo, o que acontece? Nós vamos ter a formação de um depósito de óleo e gás. Óleo é o quê? Petróleo. Gás é o gás natural. Esse depósito fica lá no fundo, debaixo do fundo do mar. Nós temos aqui a areia, a rocha sedimentar por cima dessa camada de óleo e gás. E aqui no presente nós temos a extração, né, desse petróleo e desse gás em alto mar. Não sei se vocês já viram aqueles estaleiros, né, que são colocados no meio do oceano e ali eles extraem o petróleo e o gás também, perfurando, né, o fundo do mar até chegar nessas camadas mais abaixo do fundo do oceano. Tá bom? Então aí nós temos a explicação logo abaixo da figura, né, aqui do nosso lado aqui. Nesse processo também ocorreu a formação de um gás, o gás natural. Esse gás natural é usado como combustível em fogões, fornos, aquecedores e alguns veículos. Já viu algum carro movido a gás? Tem muita gente que abastece, né, com gás, os cilindros de gás dos veículos. Tem gente que tem medo, né, desses carros assim. O gás ele é barato, né, em comparação com a gasolina atualmente. É mais barato. A queima desse gás polui menos que a queima do petróleo e do carvão mineral. Certo? Então, lembre-se disso. Todos os três são combustíveis fósseis por causa disso. Porque um dia, muitos milhões de anos atrás, foram plantas ou animais que viveram aqui na Terra. Certo? Vamos continuar. A grande dependência desses combustíveis para a geração de energia. Isso é preocupante, uma vez que essas fontes não renováveis são altamente poluentes e um dia devem se esgotar. Então, como a gente já falou, o petróleo é a principal, né, fonte de energia do presente, mas ele não é infinito. Ele vai se acabar. E isso é preocupante. Tá bom? E é preocupante também porque são altamente poluentes. Então, todos os dias, toda hora, né? Enquanto a gente dorme no outro lado do mundo, está sendo jogada poluição na atmosfera, direto, o tempo todo. Que nem a gente vê aqui nessas imagens. Tanto as fábricas, né? As usinas, liberam muito CO2 para a atmosfera, gás carbônico, como os veículos também. Aqui as fábricas liberando as chaminés e os veículos através dos escapamentos, queimando combustível fóssil derivado do petróleo ou do gás natural. Todo dia, toda hora, isso aqui está sendo jogado na atmosfera. Um dia vai se esgotar. Isso é preocupante, porque os países eles vão deixar de usar essas formas de geração de energia e alguns deles ainda não estão preparados para essa mudança. E é preocupante principalmente para o meio ambiente, porque está gerando aquecimento global. Vocês já viram isso no nono ano, aquecimento global. Quais são algumas medidas interessantes para a gente tomar
tendo em vista que essa situação tá desse jeito, né? Um dia o petróleo vai se acabar, o gás também, e o carvão também. O que é bom a gente fazer? Tendo em vista também que é jogada todos os dias, né? Gases e mais gases na atmosfera. Isso é preocupante. O que a gente pode fazer para melhorar? É necessário um período de transição para nos adaptarmos à produção e utilização de novos tipos de energia. Então, adaptação. Tendo em vista que um dia o petróleo e o gás vão acabar, que o meio ambiente está sendo seriamente prejudicado, nós devemos nos adaptar. Isso envolve o quê? Reestruturações, principalmente no sistema de transporte. Então, se hoje há transportes que usam em grande quantidade combustíveis derivados aí do petróleo, do gás, do petróleo, né? Do gás natural, a gente pode se adaptar fazendo o quê? Trocando esses veículos por veículos que não poluem a atmosfera, ou que não usam como combustível os combustíveis fósseis. Aqui a gente tem uma imagem de um carro elétrico. O rapaz está carregando aqui o carro, recarregando aqui o carro elétrico dele. Já existem muitos carros que são elétricos hoje em dia. O preço não é tão bom assim. Em relação a preço ainda está meio caro, né? Mas futuramente a tendência é cada vez mais ficar mais acessível, porque temos que fazer essa adaptação aqui. Porque um dia o petróleo vai acabar e o meio ambiente, cada dia que passa, está pedindo mais socorro. E as pessoas estão abrindo mais os olhos, né, para o meio ambiente. Aí, com relação a essa outra figura aqui, nós temos o que? Um trem-bala. Esse trem, lá no Japão, ele é elétrico também, não joga poluentes para a atmosfera. Outra coisa, além de ter reestruturações no sistema de transporte, tem que também ter na produção industrial. A gente não vê uma figura onde as fábricas jogam todos os dias gases poluentes na atmosfera, então isso aí tem que ser reestruturado para que a fábrica não faça mais isso. A geração de energia de termoelétricas, que queima o carvão mineral, não libera também? Libera. Então, a gente pode ver outras alternativas na geração de energia elétrica que não joguem tantos poluentes na atmosfera. No caso, tem a ver com as termoelétricas, né? Termoelétrica é o tipo de usina que queima o carvão mineral. Esse carvão mineral sendo queimado vai liberar o vapor de uma água que está contida em um determinado compartimento, e esse vapor vai girar uma turbina que gera energia elétrica. Mas libera. Essa queima do carvão libera poluentes para a atmosfera. Então, vê a mudança para não jogar mais esse poluente de termoelétricas na atmosfera. Diversos países têm tomado essas providências para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e evitar impactos ambientais decorrentes do seu uso. Tá bom? Então, não é tão bom ficar dependendo dos combustíveis fósseis, porque um dia eles vão se acabar. Cada dia mais a gente tem que se preocupar com o meio ambiente ao nosso redor. Aqui no Brasil, nós tivemos uma descoberta muito importante, não muito tempo atrás, tá bom? Foi o pré-sal. O desenvolvimento tecnológico e o aumento nos investimentos em prospecção de petróleo resultaram na descoberta de grandes reservas desse recurso no Brasil. Quem fez isso foi a Petrobras, né? Na camada pré-sal. No Brasil, na camada pré-sal, que em 2015 produzia 800 mil barris de petróleo por dia, cerca de um terço da produção nacional. Então, essa foi a descoberta recente, e hoje um terço, né, da produção nacional, né, isso aqui em 2015, no caso, é tirado aqui dessa porção aqui do mar, no nosso litoral, aqui do Brasil, tá bom? Principalmente aqui da Bacia de Santos, aqui no estado de São Paulo. Observe aqui o sudeste, né? Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui no mar, né? Próximo aqui do litoral do
Brasil nós temos uma grande deposição, uma grande presença de petróleo aqui, né? As descobertas de grandes jazidas de petróleo e gás no pré-sal, nas bacias de Campos e Santos, colocam o Brasil na vanguarda da indústria de petróleo mundial e estão entre as mais importantes das últimas décadas. Então, antes do pré-sal, o Brasil ele já tinha produção de petróleo, né? Extração de petróleo, no mar e na terra. Mas com a descoberta do pré-sal, aumentou significativamente a quantidade de barris extraídos por dia. Então, o Brasil hoje é um país que tem muito petróleo à disposição, principalmente aí no nosso litoral, certo? Bacia de Santos no litoral aqui de São Paulo, Bacia de Campos aqui no litoral do Rio de Janeiro, certo? Nós temos aqui duas imagens que localizam melhor essas porções. E o pré-sal ele está aqui, ó. Tem uma figura aqui que ajuda a mostrar. Temos o oceano aqui, ó. Fica mais na superfície do nosso planeta, é visível, nós temos como ver. Aí você mergulha em 2.000 metros de profundidade, você já vai chegar aqui na primeira camada de sedimentos, de areia do fundo do mar. Vai ter abaixo aqui o pós-sal, temos a camada de sal, e lá embaixo o pré-sal, é bem profundo. Mas aí a Petrobras, né, como a gente observou, através da tecnologia e dos investimentos em prospecção de petróleo, conseguiram chegar nessa camada. Deu certo, né? E o Brasil tem muito petróleo à disposição. Em qualquer país, a energia é fundamental para a economia e a geopolítica. Por isso, é um setor estratégico. A produção industrial, sistemas de transporte e de telecomunicação, saúde, educação, comércio e agricultura, todas as atividades econômicas dependem da energia. Está vendo como é importante você ter a produção de energia no seu país? Por isso, o setor energético é controlado pelo Estado, ou seja, pelo governo. É o governo quem controla, não empresas privadas sozinhas, tá? É o governo quem vai definir a produção, como é que vai funcionar e quem vai organizar isso. É o governo que atua diretamente na produção por meio de empresas estatais, ou seja, empresas do governo, que pertencem ao governo, e ela também pode fazer o quê? Fazer a concessão dessa produção a empresas privadas. Então, ou ela cria uma empresa que faça o trabalho de geração da energia, ou ela concede essa atividade a uma empresa privada que vai trabalhar para o governo. Tá bom? Vai ser uma parceria aí com a empresa privada. Aqui no nosso país, qual é a empresa estatal que faz o trabalho de extração de petróleo? A gente já estudou, Getúlio Vargas, né? No governo dele, criou a Petrobras. Tá bom? É a Petrobras quem cuida dessa parte de extração, refina e transforma totalmente, né, o petróleo aí nos seus derivados aqui no nosso país. Com relação à energia elétrica, né, a Petrobras trabalha com petróleo, gás natural. E a parte elétrica, né? Aí nós temos a Eletrobras, né? O que é a Eletrobras? A Eletrobras, ou Centrais Elétricas Brasileiras S.A., é uma sociedade de economia mista, capital aberto, sob controle acionário do governo federal brasileiro. Então, o governo quem está ali observando de perto como a Eletrobras vai atuar. Ela atua como uma holding, que é uma espécie de empresa. Uma holding é uma espécie de empresa que controla várias empresas menores, né, em uma determinada área. No caso da Eletrobras, é a questão da geração de energia elétrica, tá bom? Ela é dividida em geração de energia, transmissão e distribuição de energia. Então, ela vai desde a parte das hidrelétricas, a parte da geração de energia, e tem a transmissão, né, das subestações até as cidades, até os bairros e tudo mais. Ela é que é responsável.
Foi criada em 1962 para coordenar as empresas do setor elétrico. Tá bom? Petrobras, o prefixo você já observa aí qual é o destino, né? Petróleo, gasolina, gás natural, diesel, plástico, tudo que você imaginar, Petrobras, quem lida com isso. Eletrobras, energia elétrica. Bom, então nós temos essas empresas importantes aí que lidam com essas áreas de geração de energia aqui no nosso país, no Brasil. Os países almejam, ou desejam, querem, a autossuficiência energética e baixos custos na produção. Autossuficiência é você não depender de outros países, não ter que comprar energia de outros países. Por exemplo, comprar petróleo, comprar o carvão e assim por diante. Não é bom que você faça isso, você vai gastar muito. Porque toda vida você vai estar precisando, né? Toda vida você vai ter que estar comprando. Então eles querem ser autossuficientes e ter baixos custos na produção, justamente também para economizar dinheiro. Os países buscam diversificar a matriz energética para evitar desabastecimento ou diminuir os impactos das crises econômicas, como aconteceu com os aumentos do petróleo, do preço do petróleo, em 73, 80, 90 e 2007. Diversificar a matriz energética é você fazer que nem está aqui nessa figura aqui embaixo. Você não depender apenas de uma forma de geração de energia. Nós temos aqui embaixo a solar, ou fotovoltaica, né? A nuclear, a hidrelétrica, a eólica, a geotérmica, ou a térmica, né? Termoelétricas, enfim. São parecidas, né? No visual. E aqui a extração do petróleo. Então, quando um país ele diversifica mais a matriz energética, vai evitar problemas, né? Como o desabastecimento. Por exemplo, se um país depender só da energia hidrelétrica, só que aí acontece uma seca muito demorada. Aí o nível da água lá da represa, onde está a hidrelétrica, vai baixar. E aí, o que vai acontecer? Se você só tiver a geração da energia elétrica das hidrelétricas, você vai ter sérios problemas, vai ter que economizar muita energia à população. Pode causar apagões, as pessoas vão ter que fazer muita economia de energia. Isso causa problemas econômicos também para o país. Tá bom? Causa crises econômicas. O país com pouca disponibilidade de energia elétrica acarreta problemas na economia também. É um efeito dominó. Tá certo? Você chega no seu trabalho, não tem como fazer o seu trabalho com qualidade porque não tem energia, né? Ou pouca energia à disposição. Tá bom? Se o petróleo ele passa por um momento de crise, o que acontece com o preço? Vai lá para cima, né? Isso já aconteceu em alguns momentos da história, inclusive. Aí nós temos algumas datas, né? Alguns anos, inclusive, foram citados aí. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico que mostra o preço do petróleo, né? A mudança do preço do barril do petróleo em dólares. Aqui uma linha azul mostrando o preço do petróleo. Aqui nós temos aqui a fonte é a IPEA. O período de tempo que vai desde janeiro de 1957 até janeiro de 2011. E nós temos aqui o passar do tempo. Note que a crise, a primeira que foi citada aqui, foi a de 73. Olha o que acontece em 73. De 57 a 72 está baixinho, está estável. Aí, ó, subiu. Repentinamente o preço do petróleo. Tá bom? Passou o tempo aqui, nós chegamos no finalzinho da década de 70, chegando na década de 80. 1980, subiu novamente. Pá, bem lá para cima. Aí foi decaindo, decaiu bastante, chegamos aqui na década de 90, subiu novamente. Pá, uma alta no preço aqui. Caiu, desceu, aí nós chegamos aqui no início do ano 2000, vamos chamar uma subida, e um pico lá em cima por volta do ano de 2007. Aí
Então, existem várias causas que podem fazer esses preços subirem. Por exemplo, guerras lá no Oriente Médio. Sempre tem conflitos lá no Oriente Médio, que é onde há muita presença do petróleo. Então, isso daí vai acarretar problemas, né? Os países podem criar embargos econômicos, controlando o preço do petróleo, aumentando o preço do barril do petróleo, tá certo? Então, é bom assim que você tenha outras opções. Se você depender só de uma fonte, com certeza você vai ter problemas, né? Então, se você, por exemplo, no seu país tem a questão do biocombustível, tem a implantação de cana-de-açúcar, já vai ser uma alternativa para você lidar com esse aumento do preço do petróleo, né? Por isso que é bom diversificar a matriz energética. Se você tem uma forma de energia elétrica apenas usando só aquela, hidrelétrica, por exemplo, e tem uma seca, que a gente falou agora há pouco, mas você tem uma alternativa ali eólica, uma alternativa nuclear, aí você já corre para ela. Você não vai ter tantos problemas decorrentes de desabastecimento, né? Ou crise econômica. Né? Aqui nós temos outro gráfico do Brasil em 2015. Aqui é a diversificação da nossa matriz energética. A principal, a maior, em porcentagem aqui nesse gráfico de PIS, é a hidráulica, e é a hidrelétrica, né? Porque nós temos muitos rios que têm um bom potencial para a exploração da questão da água, né? Tem correnteza, né? Tem uma boa possibilidade de você aproveitar. O Brasil é o país que tem maior privilégio, né, com relação à presença de água doce. É o que mais tem à disposição aí. Temos muitos rios e muitos deles são aproveitáveis para a geração de energia. Aí nós temos também outras opções aqui, como por exemplo, carvão e derivados, energia nuclear, bem pouquinho aqui, ó. Nós temos basicamente aquelas usinas lá no Rio, né, Angra 1, Angra 2. Derivados do petróleo, gás natural, a energia solar ou fotovoltaica ainda é muito pouco representativa, 0,01% no ano de 2015. E a eólica, 3,5%. A tendência é aumentar essas outras opções aqui, tá? Principalmente a eólica, a solar, que são renováveis. Carvão e derivados tende a cair, derivados do petróleo e gás natural tende a cair, porque são finitos, mesmo que demore muito tempo. Muito bem. Para finalizar, temos esse último slide aqui. Para atingir esses objetivos, que é evitar crises, né, ou desabastecimento de energia, né, assim por diante, ligado ao setor de energia elétrica, né, principalmente, ou questão do petróleo, assim por diante, nós devemos racionalizar o uso de energia, observando as estratégias que causam menos impactos econômicos, sociais e ambientais. Devemos combater o desperdício de energia. Como é que a gente faz isso? Olha aqui essa imagem, tá vendo? Desligue ao sair. Você já deve ter visto essa mensagem em algum lugar. Poupando energia elétrica, a gente ajuda a economizar energia. Isso, mesmo que seja uma pequeniníssima escala, vai estar ajudando, né, a poupar energia. E o país ele vai ter que produzir menos energia se a sua população for consciente. Já pensou? A população inteira ter esse tipo de atitude, com certeza vai fazer diferença. Então, vai ter que gerar menos energia, porque mais pessoas estão poupando energia. Outra coisa, aumentar a eficiência dos equipamentos, ou seja, tornar esses equipamentos mais econômicos, gastarem menos energia. Assim, eles são mais eficientes. Nós temos uma imagem aqui, ó. Você já deve ter visto ele, né, em algum eletrodoméstico da sua casa, né? Ele serve para indicar se o produto ele consome pouca ou muita energia, né? Nessa escala que vai de A até no A vai ser um que poupa mais energia, né? Vai piorando, vai B, C, D até chegar no E, que é o que gasta mais. Aqui, esse produto consome menos energia. Então, selo, né, indicando isso. Um produto eficiente é um produto que gasta menos energia. Outra coisa, promover a reciclagem de materiais.
principalmente esses que usam a energia elétrica, né? Se você reaproveitar, se você tiver como usar menos desses eletrodomésticos, né? Reaproveitando eles aí, você com certeza vai ajudar aí o meio ambiente, vai prejudicar menos ao meio ambiente. E você vai descartar menos dele, né? Reutilize, tá, pessoal? Se o seu celular ele parece um pouco antigo, não se livre dele, né? Reaproveite. E use até onde der para usar. Depois venda, né? Não descarte. Outras pessoas podem querer usar, né? Não jogue fora uma coisa que pode ser reaproveitada. Valorizar produtos e serviços que consumam menos energia, aqui a gente já falou sobre isso. Reorganizar a localização e o transporte de pessoas e de mercadorias. Nós temos aqui uma pessoa fazendo o quê? Usando um meio de transporte que não emite nenhum poluente, a bicicleta. Está usando uma ciclovia. Ah, mas isso não depende de mim, né? A ciclovia depende do governo, é verdade. Mas a gente não pode usar a bicicleta em outros lugares também, além da ciclovia? Então, se você tem como ir da sua casa até a escola de bicicleta, ou a pé, você não vai estar liberando nenhum poluente. Né? Lógico que se você mora longe demais, você vai ter que usar um transporte. Um carro, um ônibus, né? Uma moto. Mas, se você tiver como usar uma bicicleta ou não usar, um que libera poluentes, você pode fazer isso. E aí você vai estar ajudando a diminuir o impacto ao meio ambiente gerado pela emissão de poluentes. Aqui nós temos uma imagem, aqui embaixo, que ilustra, né, o que acontece com a sociedade se todo mundo for consciente e não fizer o que a gente está observando que muitos fazem, né, poluindo, né, jogando gases para a atmosfera, liberando dejetos aqui para os rios, né, e se podendo, usando meios de transporte que consomem combustíveis fósseis, né. E nós temos aqui fábricas, indústrias, usinas que estão liberando poluentes aqui no outro lado não. Nós temos aqui um parque eólico, que é uma fonte de energia renovável, limpa, e uma paisagem muito mais bonita, né? De menos agressão ao meio ambiente, a energia ela está sendo bem aproveitada. Nós temos aqui, ó, painéis solares, aproveitam a energia proveniente do sol, tá bom? Da luz do sol. Então é uma paisagem diferente. Quem sabe se um dia nós não chegamos a uma sociedade, uma situação assim, né? Colaborando para um mundo melhor, né? Com certeza, um lugar assim é bem mais interessante. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender esse assunto. É um assunto que com certeza vocês já devem ter visto. Então vocês estão revendo novamente. Se está revendo é novamente, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.